Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma live. Essa é a live número 4 pelas minhas contas. Hoje tem bastante coisa para falar. Então a gente está seguindo firme e forte nesse projeto das nossas lives aqui. Então seguimos firmes e fortes. Sejam bem-vindos, boa noite para todo mundo que está chegando aí. Ocorreu uma coisa engraçada hoje, né? A gente colocou o lembrete a gente colocou o lembrete da live nos stories e tava para meia-noite o horário. Bizarro, porque foi revisto isso e a gente colocou para meia-noite o horário da live. Mas estamos aqui, né? Não é meia-noite. Agora é 9h06. Mas foi sem querer. Foi ato falho, querendo acertar. E a gente acabou colocando o lembrete para as 0 horas de hoje. Que loucura. Temos bastante coisa para falar hoje. A gente separou bastante coisa legal aqui. A gente separou, como é a nossa live número 4, a gente teve um tema já que, na realidade, quando eu abri uma caixinha de pergunta, o pessoal foi falando quais os temas que estavam querendo, os temas que a gente poderia falar aqui, e o pessoal mandou bastante coisa, né? Então, semana passada a gente já fez um tema, e aí, só que daí, como eu achei muito interessante o tema que o pessoal foi mandando pra mim, no final das contas, eu salvei, eu guardei pra mim os temas que o pessoal mandou e eu vou usar eles, porque tema é uma coisa que é muito importante. Se o pessoal manda tema, a gente tem que aproveitar e ficar com eles. Então eu já estou usando um tema aqui, não recordo quem mandou pra mim, mas já tá aí, tá? Como me destacar no mercado de representação comercial, tá? Como representante, cara, como é que... quem não é representante, fica aí. Sabe, a gente vai trocar ideia aqui, talvez se tá na dúvida de repente você pegar uma representação para começar uma carreira, então se tiver alguma dúvida já fica aí, já tira a dúvida com a gente também, mesmo se você não for. Boa noite para quem tá entrando aí, a gente vai falar N coisas hoje, não é só para representante não, tá? A gente vai conversar para quem trabalha internamente na empresa, para quem trabalha com outra coisa, mas seduz a ideia de poder ter o próprio horário, trabalhar com vendas, pegar a estrada e ter uma flexibilidade de horário. Então tudo isso conta, né, numa decisão, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso, certo? Pessoal que for chegando aí, dá um coraçãozinho, quem entrar, clica no coraçãozinho, porque daí o Instagram começa a espalhar a live para as pessoas que ainda não foram avisadas. Tá? Então, pedir essa força para vocês aí, quem chegar aí, já senta o dedo no coraçãozinho ali pra gente ir se espalhando, beleza? Galera, muito feliz de estar aqui mais uma vez, toda terça-feira sagrada a gente tá mantendo esse horário, então é muito importante, tá? Hoje é a live número 4, a gente tem uma meta aí de fazer em torno de umas 50 lives, pra mim é super possível de fazer, então a gente tá no caminho certo, beleza? O que eu separei hoje aqui pra gente conversar? Eu separei algumas coisas aqui de como me destacar no mercado de representação comercial. Se eu recém comecei, não sei como fazer, se eu já sou representante faz algum tempo, mas não estou conseguindo me destacar, como é que eu faço para me sobressair o meu trabalho. Então eu separei algumas coisas aqui, a gente vai debater um pouco em si essa profissão, mas eu separei algumas dicas pro final, então quem quiser acompanhar a gente até o final aí, vai receber algumas dicas, tá? Então eu separei algumas dicas valiosas que eu agradeceria muito se alguém tivesse me dado no início, quando eu comecei, mas é para isso que a gente tá aqui. Então quem tiver alguma dúvida ou quem acha que tá precisando de alguma dica, é só acompanhar a gente na live de hoje, tá? Quem quiser trocar ideia com a gente no chat, é só chamar, só dividir a opinião com a gente, que é muito importante, tá? Então vamos dar início à nossa live aqui de hoje, que é um tema muito legal, um tema muito importante. Mas o que é em si, dando início agora aqui, mas o que é em si a representação comercial? Ser representante, o que afinal de contas quer dizer isso?
né? Na realidade, eu sou bem otimista quando eu falo de representação comercial, porque para mim, especificamente, é um mercado que vai crescer muito e a tendência é que cresça mais ainda. Então, se tem alguém que está vendo a gente ou está vendo a gravação da live depois e tem dúvida disso, pode apostar. Se você ainda está na dúvida se você vira representante ou não, se mantém ali de carteira assinada, aquela coisa... O que eu tenho para te dizer assim, esse mercado vai crescer muito, tá? E vai crescer também não só o mercado de representante em si, mas vai crescer o mercado de empresas que vão com agências de representação, empresas que contratam representante comercial para oferecer os serviços desses representantes a empresas maiores, tá? Por que eu estou falando isso? Vamos raciocinar comigo. As empresas hoje no mercado, e agora falando bem sério, porque a gente faz uma pesquisa disso, a gente conversa com muita gente, as empresas cada vez mais elas querem o quê? Cortar custo. Só que o corte de custo ele tem um limite, correto? Ele tem um limite, por exemplo, tu tem que cortar custo até um limite de material, porque tu precisa de um material X, material de escritório, tu precisa de itens para tua empresa andar, para tua empresa caminhar, para tu ter o mínimo de atendimento. Então tu precisa conta de telefone, internet, tem coisas que tu não pode cortar, como empresa falando, né? Funcionário, tá? Tu vai precisar, as empresas elas precisam de funcionários, elas precisam de mão de obra. E, enfim, só que no que elas podem comprar? Elas podem barganhar preço com fornecedores dela, com certeza, isso eles já fazem, só que também a gente sabe que tem um limite. Mas o que as empresas estão estudando, isso vai ser uma tendência muito forte. Acho que até a pandemia antecipou um pouco esse lado. A tendência é que nos próximos 2, 3 anos aí, as empresas comecem a ofertar para os seus funcionários CLT. O que é o CLT, Marcelo? Carteira assinada, tá? Assim, bruscamente falando, o CLT é o carteira assinada ali que ganha seu salário, que é recolhido o seu INSS, que está na folha de pagamento, tá? As empresas vão ofertar para essas pessoas, para algumas funções dentro da empresa, a oferta de contrato por CNPJ, tá? Uma das empresas que eu represento já faz isso com o pessoal interno. Por exemplo, tem o pessoal do departamento técnico que foi ofertado para eles trabalharem como CNPJ e não como carteira assinada, não como CLT. No que isso influencia? Para a empresa, muito. Para a empresa influencia demais. Gente, a gente está falando aí em torno... Eu vou fazer um cálculo burro, um cálculo bem superficial, só para a gente não se ater muito a isso. Mas um funcionário hoje que recebe R$2.000, um funcionário que recebe R$3.000, ele tem um custo para a empresa de no mínimo o dobro. De imposto trabalhista, de direitos, enfim, uma série de situações, tá? Boa noite pro pessoal que tá entrando. O pessoal que tá entrando, clica no coraçãozinho pra gente aí, pra gente já espalhar o Instagram, avisar o pessoal que tava esperando a live também. Afinal das contas, aqui a gente teve um ato falho, a gente botou o lembrete da live pra um horário que não era, mas tudo bem, superado isso. Clique no coraçãozinho que daí já ajuda a gente, beleza? E quem quiser trocar uma ideia também no chat, fiquem à vontade, certo? Então, para as empresas, isso vai ser um corte de custos gigantesco. E é óbvio que eles vão, para alguns setores, isso não vai ser possível. Mão de obra, alguma coisa muito mais específica. Agora, financeiro, departamento técnico e vendas, minha gente, provavelmente vai sofrer alteração. Eles vão ofertar troca para CNPJ e isso no sentido de ofertar. Agora tem a hipótese de eles demitirem todo mundo e contratarem apenas já pessoas com CNPJ, tá? Na outra empresa que eu trabalhei como vendas interna numa empresa, não lembro agora quando eu saí exatamente de lá, mas nos últimos anos a empresa também estava nessa vibe de corte de custos e eles ofereceram para os vendedores internos, olha, eu te demito, tá? E aí eu te contrato como CNPJ. Abre o teu CNPJ e eu te contrato como CNPJ. Porque eles não vão ter custo trabalhista, gente. Tá? As empresas não querem pagar e não vão querer pagar custo trabalhista. Porque é muito alto. É extremamente alto. Então o que eles vão fazer? Pô, material de escritório, o custo básico da minha empresa eu sou obrigado a pagar. Internet, infraestrutura eu sou obrigado a pagar. Produto, matéria-prima,
eu consigo desconto, chorar desconto, mas tem um limite que eu sou obrigado a pagar. O que eu faço para diminuir minha folha, sendo que eu preciso de mão de obra para trabalhar? Contrato CNPJ. O famoso terceirizado, né? O famoso serviço terceirizado. Hoje, a representação ela ainda não tem muito movimento de agências. Por exemplo, agência de emprego, tá? Agência de emprego, tu te cadastra, tu manda currículo e aquela agência ela te consegue entrevistas. Pro representante não tem isso muito ainda, tá? As empresas usam, quando precisam do representante, elas usam o mesmo canal, elas colocam na mesma agência. Só que provavelmente vão começar a surgir empresas que façam isso. Com representantes, tá? Tem um catálogo ali e ofertem para as empresas serviços terceirizados, serviços CNPJ. Por isso, gente, eu acho que quem ainda não pensou na ideia pode pensar com mais carinho, quem ainda não é representante. E quem é representante, tenha confiança que o mercado de representação nos próximos 2 anos aí tende a crescer. Então, Marcelo, mas eu só tô me ferrando, tá dando errado, tá difícil o meu começo. Todo começo é difícil, tá? A gente vai falar nisso um pouquinho mais pra frente, quando a gente começar aqui com exemplos, com dicas, mas o que eu quero dizer assim, todo início é um pouquinho diferente, é um pouquinho difícil. Dificilmente a gente vai começar numa empresa que é líder de mercado, que vende muito, mensalmente vende muito. Geralmente quando a gente vai pegar uma representação, ela vai ter seus altos e baixos ali, então, mas isso faz parte do jogo, tá? O que eu trouxe aqui para vocês é que é um mercado muito interessante e o mercado, a tecnologia em si e o avanço cada vez mais vai fazer com que pessoas se tornem empresas, tá? Prestadores de serviços se tornem empresa. O mercado informal, a parte informal, dificilmente ele para ganhar dinheiro, algum valor relevante assim, vai conseguir se manter por muito tempo, porque cada vez mais o governo está fechando o cerco. Para tudo ele pede emissão de nota. Qualquer prestador de serviço que tu contratar, tu tem que emitir nota. Então, às vezes até tu consegue, tem empresas que não pedem nota ou não pagam com nota, mas no final no imposto de renda, isso aí acaba, dependendo dos valores que tu gasta durante o ano, acaba pegando. Certo? Então, falando do mercado em si, é muito atrativo, tá? O mercado é muito atrativo. Não é porque sou representante, porque trabalho como representante, mas o mercado é muito atrativo. Então, confiem que vagas importantes vão aparecer, tá? Vagas de empresas importantes vão aparecer, e porque elas vão precisar de representante, de executivo ou no mínimo de vendedor externo. Tá? Tem empresas que talvez... porque o que acontece de empresas que contratam um vendedor externo? Para quem não sabe a diferença, rapidinho explicando aqui. O vendedor externo é o cara que faz a mesma coisa que o representante faz, teoricamente a mesma coisa, só que ele tem a carteira assinada. Geralmente a empresa fornece o veículo para ele. O veículo é aquele estampadinho com a empresa. Ele tem horário de entrada, ele tem horário de almoço, ele tem horário de saída. E faz esse serviço externo. Ele faz um serviço de atendimento externo, tá? Então tem empresas que ainda optam, fazem a opção do vendedor externo, só que o que é complicado nessa história é perigo de acidente. Tá? Eu não achei o termo agora aqui, mas agora eu me lembrei. Tem muitas empresas que tem que pagar uma taxa extra para periculosidade, para o funcionário que corre risco de vida. E querendo ou não, quem trabalha na estrada, quem é vendedor externo, corre muito risco de vida, ainda mais esse trânsito todo que a gente está acostumado. Eu, por exemplo, que pego a estrada direto, coisas absurdas que tem. No meu canal no YouTube tem um vlog que eu fiz, um dos vlogs que eu fiz, e num deles tá ali um acidente, um carro virado de cabeça para baixo. Então, sim, tem risco de vida. Mais um indício que as empresas vão também encerrar a parte de vendas externas e vão fazer opção de CNPJ. Por que isso não aconteceu ainda? Porque muitas empresas ainda não pegaram o costume de deixar o funcionário trabalhando por conta, tá? A representação comercial, uma das maiores diferenças da representação comercial com vendas externas e ainda mais vendas internas, é que
O representante comercial, ele não tem nenhum vínculo específico empregatício com a empresa. Ah, o que quer dizer isso, Marcelo? Ele não bate cartão, ele não precisa fazer relatório, tá? Isso pode ser feito em comum acordo, mas ele não tem obrigação de fazer relatório para a empresa, ele não precisa usar o uniforme da empresa, entendeu? Então tem o representante, ele pode ser cobrado por meta, tá? Mas ser cobrado por relatório, ser cobrado por uma série de outras coisas que um funcionário normal seria, isso não pode acontecer, tá? Fora disso que eu falei para vocês, que se cria vínculo empregatício, tá? Aí envolve outras coisas, judicialmente falando. Então, mas o que eu quero dizer para vocês é que as empresas hoje, elas ainda estão segurando um pouco mais a parte de ter um vendedor externo ou fazer um atendimento só interno mesmo, ambos de CLT, porque culturalmente eles não se acostumaram a deixar uma região inteira na mão de um cidadão ou de 2 cidadãos e não poder cobrar algumas coisas, não poder cobrar relatório, não poder querer fazer reunião toda hora, porque um representante comercial ele não pode fazer reunião todo momento, tá? Porque ele precisa estar na estrada, ele provavelmente, ainda mais se ele é uma empresa que tem mais representações no CNPJ dele, ele não é exclusivo representante daquela empresa, daquela marca, ele tem outras marcas, ele tem outras empresas que ele representa. Então, o que segura ainda e o que está segurando hoje é a parte cultural das empresas querer ter um domínio amplo sobre o funcionário que está lá, que está atendendo o cliente, tá? Mas isso vai durar muito pouco, tá, gente? Porque a diferença de tu manter um representante para a diferença de tu manter um funcionário CLT é abismal, tá? É abismal. Só para dar um exemplo para vocês rapidão, para tu ter, a gente já falou aqui mais ou menos quanto é que custa um funcionário CLT, um representante, a tua despesa com o representante é uma porcentagem. É uma porcentagem da tua venda, é uma porcentagem da venda do teu produto. Se tu já fizer a tua margem de lucro colocando aquela porcentagem que tu vai pagar pro representante, tá feito, tá? Tá feito. O representante, ele vai se sustentar pelo aquilo ali, pela aquela porcentagem. Ah, Marcelo, mas poxa vida, não é tanto, meu faturamento não é tão alto e tal, eles podem me dar alguma ajuda de custo? Judicialmente eles não têm nenhuma obrigação, isso pode ser feito um acordo, isso pode ser feito algum tipo de trato nos primeiros 3 meses, nos primeiros 6 meses eu te dou uma ajuda de custo, até para tu testar a região, para tu abrir novos clientes e tal. A empresa pode fazer isso, mas ela não tem legalmente obrigação. Ela está contratando uma empresa, tá? Ela está contratando uma empresa para trazer venda para ela, está contratando uma empresa para trazer o faturamento mensal para ela. Então ela não tem que dar nada mais além do que está combinado ali no contrato que você for fazer com a empresa, que geralmente é variável, tá? Tem algumas empresas que colocam um X de mínimo, valor mínimo, tem ajuda de custo e tal, tem, mas não são todas e não é por lei obrigação. Ah, mas Marcelo, então não vale a pena. Vale a pena você pensar. A gente está falando tudo aqui de como o mercado vai se comportar nos próximos 2 anos, 2, 3 anos. Então assim, gente, estrutura, pensa, leva em consideração, acompanha os conteúdos que a gente fala bastante aqui sobre isso, acompanha a gente, tira tuas dúvidas. Ah, Marcelo, como é que abre empresa? Ah, quanto é que custa abrir uma empresa? A gente até vai trazer um contador aqui, a gente vai fazer uma live com um contador que ele é especialista em atendimento com representação comercial. A gente vai trazer esse cara aqui para trocar uma ideia com a gente, para a gente fazer pergunta para ele, a gente ter realmente uma noção de como é e quanto custa, tá? Tu movimentar a tua máquina, movimentar a tua representação comercial. Galera que tá entrando aí, dá um cliquezinho no coração, ajuda muita gente e ajuda o Instagram a espalhar a espalhar a nossa live, tá? Lembrando que essa live número 4, a gente tá no projeto das nossas lives toda terça-feira, estamos aqui. Beleza? Bom, falamos um pouco do mercado em si, falamos um pouco do mercado de representação comercial. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, chama no chat, tá? Fala assim, ah, Marcelo, não entendi tal parte. Me pergunta que a gente volta ali e responde, tá bom? Fiquem à vontade. Agora, eu vou contar um pouquinho agora de como eu tava ali olhando aquela praia, aquela coisa assim, eu era vendedor interno, eu tava olhando aquela praia dos representantes, aqueles caras chegando de carrão na empresa, aqueles caras que só iam sexta-feira lá dar um abraço no pessoal e depois nunca mais apareciam. E eu ficava olhando aqueles caras, na festa final de ano da empresa, aqueles caras chegavam com presente pra todo mundo, e eu pensando,
caramba, velho, putz, eu quero ser isso aí, cara. Eu quero ser esse cara aí, eu quero ser esse cara. O que esse cara faz, entendeu? E eu, moleque, assim, tentando saber o que aquele cara fazia. E eu via que eles chegavam com... Eu era auxiliar de vendas ainda. Eles chegavam com o pessoal com um caderninho ali. Ah, preciso que tu ligue pro fulano e tal. Fazia umas reuniões com o nosso gerente, com a nossa supervisão e ir embora. E aquilo ali ficava... Pô, me chamava atenção aquilo ali. E no final das contas eu fui vendo qual era a diferença, né, minha para eles e tal. E aí eu fui vendo que eu tinha por motivação chegar a ser dono de uma região, a ser dono de uma representação. E aí, quando eu fui promovido a vendas interna mesmo, porque antes eu estava na parte de auxiliar de vendas, depois eu fui promovido para vendas, eu fazia o suporte interno de um representante externo. Tem empresas que fazem isso, tá? Tem empresas que... Boa noite, VD Representações, boa noite. O pessoal clica que tá chegando e clica no coraçãozinho aí para o Instagram tá espalhando a gente para os demais, certo? Voltando para a história aqui, eu comecei a fazer trabalho interno para um representante. Tem empresas que fazem isso. Tem empresas que te contratam como representante e falam assim, ó Marcelo, tu vai ter um suporte interno, tá? Tu vai ter alguém para emitir teus pedidos. Como tu vai estar na rua e a gente não tem um software que tu possa emitir pedido direto ali, tu vai ter uma pessoa lá na empresa para ver nota fiscal para ti, ver situação de pedido de cliente e emitir pedido. Cara, isso para um representante é fenomenal. É uma coisa que é 50% do teu faturamento, é uma ajuda interna. Então, se a tua empresa disponibiliza isso, cara, valoriza muito, porque tem empresa que não faz isso, tá? O representante tem que emitir pedido, o representante tem que, enfim, lutar pela vida dele. Então, se a tua empresa disponibiliza suporte interno, é maravilhoso. E aí eu era esse suporte interno do representante, e aí eu comecei a entender o que ele fazia, tá? Eu fazia até coisas que não era para eu fazer. Ele pedia para eu marcar visita, eu marcava a visita. Ele pedia para as notícias ruins, era eu que dava as notícias ruins. Ele falava para o cara, era um senhor já, o cara, pô, com uma experiência incrível em vendas, assim, anos de representação, cara malandro. Pegou o guri com toda a força de vontade ali, e as notícias ruins ficou incumbida de eu dar as notícias ruins, porque ele falava assim pra mim, olha, o representante, como ele é a pessoa que fica cara a cara com o cliente, ele precisa só da boa notícia. Então as notícias ruins é tu que vai dar. E aí, quando era problema de crédito, quando era problema de falta de material, de pedido atrasado, era essa pessoa que vos fala que entrava em contato com o cliente por e-mail, por telefone, e dava a notícia ruim. Tá? E aí o representante ia lá só pra, sei lá, o lado bom e de relacionamento e tal, tem tudo isso. E aí eu fui... Tá, e aí voltando a essa história, o que foi acontecendo, tá? A gente foi começando a ter algum tipo de crise financeira na empresa, e o nosso produto também já não estava sendo mais muito bem visto no mercado, e aí começou a cair as vendas. O representante, ele teve, por exemplo assim, ele ficou descrente. Ele ficou um pouquinho descrente, até porque ele tinha uma outra representação também. Ele acabou ficando descrente na empresa que eu trabalhava junto com ele. Eu era vendas interna, eu era suporte interno. E aí o meu gestor na época, ele chegou pra mim e falou assim, olha, o que tu acha? O fulano de tal lá, ele falou pra mim que tá desmotivado, ele falou pra mim que ele tá dando um pouquinho mais de atenção na outra representação dele, que hoje tá trazendo o faturamento que ele precisa e tal. Pô, e aí meu gestor falou assim pra mim, pô, tu conhece a região, tu conhece os clientes, tu já fala com os clientes, tu já se conecta com esses caras, o que tu acha de fazer um teste? De tu ficar uma semana externo, como vendedor externo, e uma semana interno, uma semana externa, uma semana interna. Pra mim aquilo ali foi incrível escutar, porque ele tava confiando no meu trabalho, mas ao mesmo tempo me deu um frio na barriga, porque era novidade. Eu nunca viajei, eu nunca tinha viajado, nunca tinha pegado o carro, ido para outra cidade, visitar. O que era visitar? Eu sabia falar por telefone, eu sabia falar por e-mail, mas não conseguia falar pessoalmente, sim, sentar e conversar, que falar sobre o quê? Eu resolvi uns problemas com os clientes em 5 minutos, 3 minutos no telefone. Porque eu sempre fui um cara muito focado no resolver o problema. Enfim,
Mas tem um ditado que aqui no sul a gente fala que o cavalo encilhado ele passa uma vez só. Tá, então vamos anotar essa frase aí. O cavalo encilhado ele passa uma vez só. O que raios é isso, Marcelo? O cavalo encilhado passa uma vez só. Mentaliza. Tu tá ali paradinho, olhando pro nada, e aí quando vem um cavalo branco com uma sela, com tudo, com tudo. Eu não sei os nomes assim de quem anda a cavalo e deve saber, mas vem selado, vem prontinho para te montar nele e seguir caminho. Só que daí tu tá despreparado, tu fica tão espantado com aquele cavalo ali, branco, passando encilhado, que tu olha e tu fica sem reação e o cavalo passa. E conforme o ditado, o cavalo ele passa só uma vez, tá? Então, cara, se tu não tá preparado, pega e vai igual. Tu te prepara no caminho, te prepara fazendo. Porque a pior coisa é tu não ir por achar que tu não estava preparado e depois se arrepender de não ter aceitado, se arrepender de repente não ter aproveitado aquela oportunidade. Então, como o cavalo encilhado passa só uma vez, eu vi ele e eu pulei em cima e vamos embora. Medo pra caramba, desespero pra caramba. Só que era comigo agora aquela bronca ali. O que me ajudou? Meu relacionamento que eu já tinha, meu conhecimento de produto, meu conhecimento de carteira. O que me atrapalhou? Falta de prática, falta de relacionamento ao vivo, né? E falta de confiança. Falta de confiança na minha pessoa, falta de confiança em mim. Como é que eu poderia estar conversando com o cliente de uma maneira não tão robótica, não tão prática? Às vezes eu chegava no cliente, ele me dava um chá de banco, eu tinha que ficar esperando um tempão. Às vezes eu chegava no cliente, estava saindo o concorrente da empresa dele, aquilo ali eu já pensava assim, eu já entrava assim, ó, cara, eu não sei por que eu tô aqui, eu tô aqui só pra, ele já vai fechar com o meu concorrente. A minha confiança já é lá pra baixo, eu entrava na reunião com a cabeça baixa já. Isso me atrapalhou no início. Depois eu fui observando muito os outros representantes da mesma empresa, fui observando as concorrências e fui perguntando para o cliente, olha só, como é que esse cara faz atendimento contigo? Como é que é teu atendimento com essa empresa aqui e tal? Então, isso me ajudou, sabe, eu patinava, mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo ali era a minha oportunidade. Porventura disso, de eu tratar aquilo ali como meu prato de comida, eu levava muito a sério aquilo ali. No meu tempo livre, eu estudava minha carteira, eu estudava a região, botava no Google ali o raio de atendimento, quem é que eu poderia somar, quem era o cara. Então eu levava muito a sério aquilo ali, porque eu estava tratando como uma oportunidade, olha, que eu talvez não teria em outra empresa, porque o meu gestor confiava muito em mim. No final das contas, o mercado começou, a nossa empresa começou a melhorar a posição dela. A empresa começou a entregar mais em dia, a empresa começou a ter preço um pouquinho mais competitivo, e isso trouxe a empresa de volta para o mercado. Tá? E quando tu tá representando, boa noite para quem tá entrando, clica no coraçãozinho aí, tá? Fazendo parênteses. Quando tu entra numa empresa e ela tá bem colocada no mercado, cara, é muito bom, porque tu senta e tu sabe que a tua proposta ela não vai ser descartada logo de início. Tu vai conversar e a partir dali tu tá de igual para igual. A partir dali tu tem as tuas armas para tu criar o que? Relacionamento, tá? Já fui daquele cara que o cliente nem me ligava. Eu perdia o cliente, eu perdia a cotação, e eu nem sabia por quê, tá? Eu apenas perdia. O cliente não me avisava, ele não ligava pra mim, ele não me dava satisfação nenhuma. Depois que eu ligava, perguntava pra ele, ele falava assim, bah, cara, eu fechei com outro ali porque tava mais barato e tal. E eu ficava assim, mega ofendido, porque, pô, o cara nem pra me falar, de repente eu poderia ter conseguido uma condição melhor e tal. Eu passei por essa fase e hoje eu estou na fase de relacionamento que o cliente ele pega, mesmo o meu preço não sendo mais barato, ele me liga. Marcelo, olha só, eu tô com um orçamento do fulano aqui na mesa, cara, vê o que tu consegue pra mim, porque o dele tá mais barato que o teu. Tu consegue alguma coisa? Isso é estruturação de relacionamento, tá? Ele não precisava nem fazer isso, ele podia comprar do mais barato, mas a gente tem relacionamento, a gente tem o pessoal forte, então isso acaba fazendo uma relação de confiança. O cliente ele tem confiança no Marcelo, o cliente ele tem confiança em ti.
E no momento que ele tem confiança em ti, no momento que nasce isso, tu vai passar do cara que era descartado de primeira pro cara que o cliente vai te ligar e vai falar assim, ó, cara, olha só, eu tenho preço menor, tu consegue? O que tu consegue pra mim? Quero fechar contigo. O que tu consegue pra mim? Então isso é uma troca muito gratificante quando a gente consegue chegar nesse estágio, tá? Galera, boa noite para quem tá entrando aí. Cliquem no coraçãozinho para espalhar a gente para mais pessoas. Quem quiser trocar experiência no chat, falar o que aconteceu, uma vez aconteceu isso, uma vez também aconteceu isso comigo, fiquem à vontade, tá? A gente tá aqui para trocar ideia, só para isso, tá? Toda terça-feira às 21 horas a gente tá aqui, por mais que o ato falho hoje do nosso lembrete tenha colocado a gente para meia-noite, mas não posso fazer live meia-noite, não tem como. Então vamos às 21 mesmo, beleza? Continuando aqui, o mercado começou a melhorar, a minha empresa começou a se posicionar melhor no mercado, ter mais fluxo de caixa. O fluxo de caixa é muito importante para uma empresa. Quando tu tá numa empresa, tu tá representando uma empresa e o teu gestor, o dono, chega para ti e fala assim, ó, mano, a gente tá sem caixa, a gente tá sem fluxo de caixa. Cara, aquele ali é um momento preocupante, porque o caixa em si, ele é o coração da empresa, cara. Ele é o coração da empresa. É ele que faz a empresa se sustentar, a empresa tem um dinheiro ali para investir. Porque se a empresa ficar na mão de banco, na mão de investimento a longo prazo, vai morrer no juro e vai parcelar a tua comissão, vai parcelar salário. Olha, não queira trabalhar numa empresa com baixo fluxo de caixa ou com nenhum caixa. Isso dá um pavor, chega a arrepiar a minha espinha. Então isso é uma dica, tá? E uma dica é sempre entender como está a saúde financeira da empresa que tu representa. Troca uma ideia com o teu gestor, com o dono da empresa, com o teu supervisor imediato, com o teu imediato, pergunta, olha só, como é que tá as coisas lá na empresa lá? Como é que tá o planejamento pro segundo semestre? Dá aquela de entendidão, assim, não, o segundo semestre, o que tu acha do segundo semestre? Eu tô vendo que... Pergunta, porque como tu é dono da tua própria empresa e como tem provavelmente alguém que depende de ti, do teu sustento, tu precisa saber se o teu empregador, se o teu contratante, ele vai conseguir arcar com as obrigações dele, tá? Então isso é fundamental. Voltando para a história, aqui a empresa começou a se posicionar melhor no mercado e a gente começou a ganhar de novos orçamentos, tá? No momento que tu começa e aí eu já não era mais iniciante em representação e eu sou um cara que sempre pelo menos o foco, ele me ajudou em muitas coisas, tá? Ele me ajudou em muitas coisas. Então, hoje em dia, eu sou um cara que costumo focar em pesquisa, focar em melhores atendimentos, focar em como eu posso estar melhorando com o atendimento, e isso me ajudou muito a deslanchar o meu atendimento na representação, no ao vivo, e eu fui melhorando com a prática. Mas, gente, nada como a prática, tá? Nada como a prática. Não adianta ficar sentado numa cadeira e achar que, beleza, já li tudo sobre representação comercial, já vi todos os vídeos do Marcelo, e não, é a prática que vai... A gente aqui consegue te dar um norte, consegue te dar um atalho, assim, uma dica legal, bacana, que tu vai conseguir usar na hora do nervosismo. Mas, cara, a prática em si, tu vai cair, vai passar vergonha. Eu já passei vergonha. Teve cliente que eu visitei, que ele chegou pra mim e perguntou assim, ó, cara, a empresa lá de vocês, lá não dá um uniforme pra vocês? Tipo, aí eu fui obrigado, porque eu acho que ele tava falando da minha roupa na época, né? Porque, de certo, eu não devia estar muito elegante para visitar ele. Mais uma coisa que a gente aprende. Tem muito cliente que é ligado no visual, tem muito cliente que dá muita bola para isso. Então, a gente acaba aprendendo algumas coisas, tá? Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui, rapidão. Olá, boa noite. Nesse momento de pandemia, várias empresas usaram a reserva. Usaram sua reserva. Qual o risco aí? Na realidade é o Lito, beleza? Na realidade, respondendo a tua pergunta, faz parte do jogo, tá? Ninguém tava prevendo isso, tá? E se a empresa usou a reserva, o caixa que ela tinha para sanar dívidas, tá ótimo. Se ela ficou com caixa zerado, mas sanou a dívida, pagou salário, pagou rescisão de funcionário que teve que demitir, pagou fornecedor e ela ficou zerada, tá certo, tá maravilhoso. Respira e vamos em frente, vai ter dificuldade aqui e ali, vai ficar apertado o orçamento, o investimento vai ser curto, mas segue em frente. O problema, meu amigo, eu vou te falar, quando é
quando a empresa já não tinha caixa, estava zerado e ela começa a tirar empréstimo nos bancos para conseguir sanar as dívidas, as obrigações com os funcionários, com os representantes. Aí é complicado, porque aí ela está se endividando com um dinheiro que a gente costuma falar, dinheiro de empréstimo é dinheiro caro. É um dinheiro caro, é um dinheiro que tu pegou 100, tu vai pagar 120, pegou 200, tu vai pagar 250, então dinheiro de empréstimo é dinheiro caro. Se uma empresa... Marcelo, minha empresa não tem fluxo de caixa, minha empresa está com caixa zerado. Mas aí, ela pagou o que ela precisava pagar, tá tudo certo, bola para frente? Bola para frente. Ela vai se reerguer normal, beleza? Vamos que o pessoal tá mandando aqui. Kathleen Almeida, boa noite, Kathleen, aluna da consultoria, tá? Nossa empresa é do ramo automotivo e está optando pelo método mais prático. Quebra em margem para efetivar venda. Faz parte do jogo, tá? Faz parte do jogo. Quem precifica, tá? Quem é responsável pela precificação precisa colocar uma margem confortável, tá? Óbvio que não vai colocar um preço muito caro, porque tu tem um comparativo. O cliente, principalmente na área automotiva, o cliente ele tem várias opções. Ele tem provavelmente ele tem uma concessionária no outro lado da rua. Então o preço ele não pode ser muito descabido. Tá, mas sim, existe uma margem e cara, se tá dentro do jogo, está saudável aquela margem ali, quebra, traz faturamento, faz girar a máquina, tá? O que não pode fazer é vender para quem, isso vale para tudo, tá? Representante, venda interna, varejo, vale para tudo. Vender para quem te traz prejuízo, tu não pode vender para quem te traz prejuízo. Vou te dar um exemplo. Tinha um cliente meu. Quando eu assumi a região, falava assim, o cara lá é muito difícil, o cara lá, só que ele compra muito, ele compra volume. Só que aí a gente foi fazer o cálculo, realmente, em quantidade ele comprava um volume alto. Só que ele queria preço absurdo, ele queria preço que, por exemplo, assim, a minha empresa, ela tem um custo, tá? Porque ela compra o material, ela compra a matéria-prima, ela fabrica, coloca todos os custos de produção, imposto e coloca uma margem em cima. Ele queria comprar com quase o valor do que a minha empresa comprava. Isso está fora de cogitação, isso não existe. Então, as compras que ele faz, mas mesmo assim a empresa sempre vendeu para ele dessa forma. Então, as compras que... E aí eu fiz uma reunião, levei números para o meu gestor. As compras que esse cara fazia não traziam lucro para a empresa. A empresa quase que repassava o material para esse cara, só para ficar girando. Só que não se paga a longo prazo isso. Tu tem que pagar funcionário, tu tem que pagar o depósito, tu tem que pagar frete, tu tem que pagar uma série de coisas e não se paga. Tu tem um lucro de 50 centavos no quilo, na peça, enfim, não se paga. A gente tem que trabalhar com algo saudável, tá? E isso foi dito e foi refeita a política de atendimento com ele. O que eu quero dizer aqui, faz parte do jogo quebrar margem. Faz total parte do jogo quebrar margem, ainda mais final de mês, tá? Eu até não concordo muito em final de mês, fazer o tudo ou nada no final de mês. Eu acho que tem que ser desde o início do mês, a gente tem que estar com a pilha toda. Só que tem empresas que no final do mês vai ver que o número não vai bater e acaba extrapolando na margem, enfim. Mas é do jogo, tá? A gente entenda que isso é do jogo. Mas o que não é do jogo é tu vender e aquela venda ali não te trazer nada de lucro, nada, absolutamente nada. Que em 5 vendas que tu for fazer com um precinho agregado um pouco maior, vai te trazer um lucro 10 vezes maior que aquela venda lá, que o cara sugou, miserável, sugou tudo que tu tinha para sugar, que fez tu ligar pro teu gerente, incomodar o cara. Então assim, galera, a gente não é obrigado a vender para todo mundo, a gente tem que vender para quem dá lucro. Se tu falar para tua empresa, se o teu gestor te perguntar e tu levar esses números para ele, cara, olha a margem que esse cara quer me comprar aqui. Não tem como, a gente não pode... Ele vai ver e ele vai entender que tu tá cuidando da empresa dele, no final das contas, tá? Então, beleza? A gente tem que vender para quem dá lucro para nossa empresa, certo? Agora, quebrar margem faz parte total, tá? Vamos ver aqui o pessoal que tá perguntando. HL Representações. Uma das minhas representadas está com caixa bem complicado. Então, ela está com caixa complicado no sentido de caixa baixo, provavelmente, né? Então, tem que ver até que ponto está o comprometimento dela, tá? Tem que ver até que ponto esse comprometimento está rolando. Por quê? Que nem eu falei, que nem eu dei um exemplo. Se ela está com caixa bem baixo, mas ela conseguiu sanar as dívidas, ela conseguiu pagar fornecedor, ou ela fez um acordo com o fornecedor ali de pagar mais parcelado, está conseguindo... Aí, beleza, segue o baile, confia.
vamos em frente. Agora, quando ela começa a pegar empréstimo, a gente, olha, não quer dizer que, então uma empresa que pegar empréstimo tá decretada a morte, não. Mas é bom a gente saber, ter a noção. O representante, galera, volta a afirmar, o representante é patrão de si próprio, a gente tem que pensar exclusivamente na gente, tá? Por isso que, Marcelo, tenho um relacionamento bom com o meu gestor, com a empresa que me acolheu, e agora apareceu a concorrência me ofertando mais margem, me ofertando uma região top, apareceu uma empresa que eu sempre quis representar e agora o que eu faço? Cara, vai porque tu é a tua própria empresa, tá? Uma das coisas que eu quero falar aqui com vocês, e vai estar no período de dicas, e a gente já está se encaminhando para o período de dicas aqui, quem conseguir aguentar até o finalzinho aí, a gente vai liberar várias dicas aqui pro pessoal, para quem quer começar, para quem já é representante, para quem quer mudar alguma coisa, a gente separou algumas coisas aqui, e uma das dicas é essa, a gente tem uma visão de empresário, tá? A gente tem uma visão de que o negócio é nosso, tá? Amanhã o dono da empresa pode fechar a empresa, e aí? E aí fechou, entendeu? Vamos pensar mais no macro, vamos pensar mais como um todo, tá? Galera, para encerrar um pouquinho da minha história ali, que a gente estava conversando, outra coisa, quem quiser continuar conversando e perguntando, galera, fica à vontade, participa aí que é a chave do negócio, a gente está aqui para trocar ideia. Aí o meu faturamento começou a aumentar, o meu relacionamento também, a minha empresa começou a ter posicionamento de novo, a gente já chegou naquele nível que o cliente ele não descartava o meu orçamento, ele me ligava para saber se eu conseguia baixar. Isso é ótimo quando acontece isso, porque o cliente ele se importa contigo, ele confia em ti, ele tem relacionamento contigo. Então a partir daí, sim, aí eu comecei a me destacar por alguns outros fatores somados a este. Tá? Somados a este. Então tá aqui algumas dicas que eu separei pra gente e a gente vai começar a falar com as dicas agora, tá? Antes disso, eu queria estar só lembrando uma coisa rapidão pra vocês aqui, ninguém sai agora, tá? Mas eu quero que depois que terminar essa live, tá? Vocês podem comentar embaixo aqui se agregou alguma coisa pra vocês, se fez sentido essa live pra vocês, se foi bom. Comentem embaixo no comentário da live, no feed e também lá no meu link, na minha bio. Pra quem não sabe o que é bio, é a minha descrição de perfil ali no Instagram, onde tem meu nome, os dados ali. Tem um linkzinho ali que tu clica e tu vai parar direto no YouTube. Te inscreve no canal porque tem muita novidade, tem muita coisa boa lá para quem é representante, vendedor externo. Cara, faz isso, não vai te arrepender. E tem lá um e-book gratuito que eu tô liberando agora para todo mundo que tá na live aí. E quem ficar até o final, vai ter o linkzinho lá do e-book de motivação. Cara, motivação é algo que é o teu café da manhã. Motivação é o teu café da manhã. Para vendas é o teu café da manhã. Tá? Sem isso é muito difícil. Já é difícil, sem tu estar motivado é quase impossível. Então, para te dar uma força, para te dar uma ajuda, tem lá o linkzinho. Depois que terminar aqui, corre lá na descrição, clica, baixa e-book, é totalmente gratuito, vai parar no teu e-mail e dá uma lida. Tá? Foi baseado nas minhas experiências, é só entrar lá e conversar e se inscrever no canal no YouTube e baixar o e-book, e daí tu dá uma lida de 5 minutinhos ali, 3 minutinhos, já vai te ajudar diariamente, beleza? Vamos pra parte de dica então. Galera que entrou, que tá entrando aí, clica no coraçãozinho, isso ajuda a gente a chegar para mais pessoas, tá? O Instagram, ele entende que a gente tá fazendo sucesso, então pega e começa a entregar a gente para mais pessoas, certo? Galera, indo pra parte de dicas aqui, a primeira, e talvez uma das mais importantes, que eu meio que acabei de falar aqui, tá? Comece a agir mais como empresário do que como empregado. Se você quer se tornar representante, se você já é representante ou iniciou agora, coloca na tua rica cabecinha. Tu é empreendedor, tu é empresário, tu emite nota, tu paga contador, tu paga imposto, então tu é um empresário. Tu é um empresário, caramba. Saiba disso e haja como tal. Mas o fulaninho lá abriu as portas para mim na representação, eu fico assim de pegar outra representação, tenho medo de dar conflito. Cara, vai. Tenta, porque se o fulaninho fechar a empresa, tu fecha junto com ele. Se a tua concorrência te ofertar emprego, ofertar uma região melhor, é mérito teu. Tu tá dando resultado, tu tá dando tão resultado, tu tá incomodando tanto
que o teu concorrente quer pegar tu para trabalhar para ele, entendeu? Conversa com o teu gestor, seja próximo do teu gestor, veja se vale a pena ou não, mas assim, pense como empresário, pense como empreendedor, saia um pouco da parte do CLT, saia um pouco da parte de carteira assinada, tá? Você é um empresário, representante comercial, tem empresa, paga imposto como empresa, então precisa agir como empresa, te organiza como empresa, beleza? Essa foi a primeira dica. Segunda dica que eu separei pro pessoal aqui é ter relacionamento com a gestão de compras. Marcelo, o que é gestão de compras? Eu botei como gestão de compras aqui, mas eu posso falar simplesmente como comprador. Tenha um bom relacionamento com o comprador, tá? Significa que se tu é representante de confecção, de calçado, enfim, eu vou entrar na loja, passar reto por todo mundo e só ir lá falar com o comprador? Não. Se tu tem a oportunidade de chegar na empresa e conversar com o vendedor, conversar com o repositor daquela empresa, perguntar qual é a marca que está saindo mais, perguntar qual é a dificuldade que eles estão tendo, cara, isso agrega muita informação para ti. Mas tenha um bom relacionamento com compras. O cara de compras é muito difícil. A pessoa de compras aqui é difícil de lidar, ela não dá muita abertura. Faz parte. A gente tende a ter um bom relacionamento a médio e longo prazo. Dificilmente a gente vai arrancar já tendo um ótimo relacionamento com a pessoa de compras, mas o que eu quero te dizer, a gente até vai lançar algum conteúdo específico para lidar com a parte com os compradores aqui no nosso perfil, no nosso canal. Então fiquem atentos que vai sair coisa por aqui, mas saibam que ter um bom relacionamento com a gestão de compras, e pode ser o dono da empresa, pode ser o consumidor final, se tu vende para B2C, né? No caso tu vende para o consumidor final, tu não vende para a empresa, tu vende para o consumidor final. Ter bom relacionamento com quem faz a compra, com quem assina o cheque, tá? Beleza? Quanto a isso, a gente pode fazer um vídeo exclusivo sobre isso, tá? Bom relacionamento com compradores, que são bichinhos que a gente tem que aprender a lidar e eles são muito mais preparados que os vendedores. Faço meia culpa aqui, tá? Hoje os compradores, eles têm muito mais preparação do que os vendedores. Total, certo disso falando, tá? Tem um fundo de verdade, tem um fundo por trás disso que quanto melhor tu compra, mais lucro tu vai ter. Então, a gente sabe o porquê. Continuando aqui a parte de dicas, gente, tá? O representante comercial tem a empresa, não tem ajuda de custo, mas tá ali recebendo a tua comissão. Um mês deu muito bom, outro mês não deu tanto, o outro mês já foi muito bom, o outro mês já nem tanto. Quanto que tu vende e quanto que tu gasta? Se a gente ter o bolsinho nervoso, se a gente não conseguir juntar um dinheirinho, deixar uma reserva parada, vai ser muito difícil a gente se sustentar nessa profissão. Por quê? Galera, quando a gente tem um faturamento alto, provavelmente o teu imposto ele vai ser alto também. Então, se tu vai pagar o imposto, mas tu vai achar assim, pô, recebi, vamos dar um exemplo aqui, 7 mil reais de comissão, deu 7 mil reais de comissão esse mês. Tu paga na representação em torno de 16%, tá? Arredondando 16% de imposto. Cara, se tu torrar o que sobra e tu achar na tua cabecinha, beleza, meu salário é 7 mil reais. Todo mês eu vou viver minha vida como se eu ganhasse 7 mil reais todo santo mês. E aí no próximo mês tu vai ganhar 5. Não vai ganhar 2,5. Isso vai quebrar com a tua rotina, isso vai quebrar com a tua programação. Então a gente tem que ter uma real noção de quanto que a gente vende versus o quanto que a gente gasta. Vendedor é um bichinho que gasta, vendedor é um bichinho que gosta de ter o bom, de ter o melhor, de se autopremiar, e eu sou completamente a favor disso. Quem bate meta, quem cumpre e sabe, tá ali todo dia trabalhando, é desgastante, é nervosismo, é um monte de coisas que acontecem e a gente precisa se premiar, se autopremiar, se dar um dia de folga, pegar e ir para um lugar, uma praia, um lugar assim. Só que tem que cuidar quanto que tu vendeu versus quanto que tu gastou. Se tu conseguir tirar uma porcentagem ali, não sei quanto é que é teu custo de vida, mas se tu conseguir tirar uma porcentagem para reserva, e sabendo que talvez, principalmente agora nesse período de pandemia, tu pode ter um mês que tu vá faturar bastante, pode ter um mês que tu não vai faturar muito. Se tu não observar isso, tu pode ter um baque muito grande no final das contas,
tá? E no final das contas, literalmente, no fechamento das tuas contas pessoais. E a gente não quer isso. Então, a gente sabe que é muito bom gastar, mas a gente tem que ter responsabilidade e ter noção disso, beleza? Para a próxima dica, então tá, primeira dica, ser mais empreendedor e menos empregado, tá? Saiba disso. A segunda dica, ter relacionamento com a gestão de compra, seja ela quem for, se é o comprador, se é o dono da empresa, enfim, ter um bom relacionamento com quem compra, com quem assina o cheque. Terceira dica que a gente passou aqui foi quanto você vende versus quanto você gasta, versus teu custo de vida. Tem essa real noção. Sabe aquelas empresas que abrem e a empresa fale em um ano? É isso. A empresa fatura ali, vende, só que o dono da empresa não tem a real noção de quanto está custando para ele manter aquela empresa aberta. Então ele tem um faturamento que para ele está achando que está ganhando dinheiro, na hora de pagar as contas, falta. Fecha a empresa e não é isso que a gente quer que aconteça, beleza? Quarta dica que a gente vai passar aqui é faça pequenas metas. A gente sabe que fazer uma meta a longo prazo é bom, ter um planejamento a longo prazo. Eu tenho um planejamento semestral, eu tenho um planejamento anual, esse ano eu quero fechar em tanto. É muito bom para a empresa em si estruturada falando, tá? Para o representante comercial que ele é o próprio motivador dele, eu sugiro fazer pequenas metas, tá? Metas bimestrais, tá? Em 2 meses eu quero fechar tanto de faturamento. Em 2 meses eu quero aumentar tanto os meus clientes, sabe? Fazer pequenas metas, porque no momento que tu faz uma meta muito grande, uma meta semestral, uma meta anual, vai chegar num quarto desse caminho e tu vai olhar e o número não tá bom, o número tá pequeno. Tu vai pensar assim, a gente é muito autodestrutivo, né? A gente vai pensar assim, nunca que eu vou conseguir alcançar esse número, nunca. E aí tu já começa a perder combustível, a perder gasolina, a perder motivação, tu não vai mais achar sentido. Cara, se já faz 4 meses eu não cheguei nem perto do número que eu quero, eu não vou conseguir fechar. É isso que tu vai pensar se tu fizer uma meta a longo prazo. Então faça pequenas metas. Faça uma meta quinzenal. Quanto é que eu vendi essa quinzena? Beleza, até a outra quinzena eu tenho que vender mais tanto. Quantos clientes novos eu coloquei nessa quinzena? Até a próxima quinzena eu tenho que adicionar mais tantos. Quantas positivações eu fiz? Quantos feedbacks positivos? Aí a meta vem ao teu critério que faz mais sentido para ti. Mas a dica que eu tenho para te dar, e é uma dica muito boa que para mim funciona muito, é faça pequenas metas, defina pequenas metas, beleza? Quem quiser trocar uma ideia aí depois aí com a gente, é só chamar no inbox ou colocar aqui no chat que a gente está aqui para conversar, beleza? Depois essa live vai ficar gravada também, então a gente não vai sumir, vocês vão ter rico acesso à minha pessoa, tá? É só chamar aí. A próxima dica que eu separei aqui é: seja próximo à tua gerência, seja próximo do teu gestor, seja próximo do dono da tua empresa. Aquela coisa que eu falei lá no início da live, de a gente entender qual é a situação, qual é a saúde da empresa que a gente está representando. Peraí, olha só, como é que tá o planejamento da empresa aí? Como é que tá a saúde financeira da empresa? O caixa tá bom, o caixa tá sem caixa, tá atrasando salário, como é que tá? Como é que tá a situação da empresa aí? Pergunta, conversa, faz a reunião com o teu gerente, com o teu gestor, com o dono da empresa, entenda a história e como a empresa tá atualmente, tá? Não seja desprevenido, se acontecer alguma coisa e tu não pode estar desprevenido. Tu traz o sustento da tua família, tu traz o teu próprio sustento, tu é a tua empresa, tu não pode ficar desprevenido hoje no mercado, impossível. Conversa, troca ideia. A empresa faliu, eu não sabia. Nossa, chegou para trabalhar lá, chegou para reunião, o prédio fechado, lacrado, a empresa faliu. Não deixe isso acontecer. Tenha real noção de como está a tua empresa. Como é que tu tem real noção de como está a empresa que tu representa? Tendo relacionamento. Putz, eu odeio meu gerente, cara, eu odeio meu gestor. Conversa com o teu supervisor, conversa com outro representante que tem um bom relacionamento. Alguém vai conseguir trocar ideia contigo, mas é bom sempre o gestor, é o cara que vai conseguir para ti. De repente tu precisa baixar tua margem, de repente tu precisa fazer uma estratégia nova, de repente esse cara é o cara que vai te ajudar. E não cria picuinha, não cria guerra com esse cara, entendeu? Se tu tem um relacionamento meio difícil com ele, senta e troca ideia. Olha só, eu queria saber como é que tu tem algum feedback negativo ou positivo para me passar. Vamos conversar, vamos alinhar melhor que isso aqui, porque eu tenho a ganhar, tu tem a ganhar. Vamos ter um relacionamento bom, porque eu preciso de ti, tu precisa de mim. Beleza?
Então é isso, tenha um bom relacionamento com o teu gestor, com o teu gerente, supervisor, enfim, a pessoa que é imediata a ti, porque tu vai precisar dela, tá? Lito faz, eu pego a meta da fábrica e divido por 20 dias. Aí fica mais fácil alcançar. Claro, excelente. Isso faz sentido daquilo que a gente está falando. Tá? Se tu fizer, que nem tem algumas reuniões que eu já participei, olha, em 6 meses tu tem que X milhões, sabe? Em um ano, X milhões. Daí chega em março, tu já tá totalmente desmotivado. Cara, eu nunca vou conseguir alcançar X milhões esse ano, tô ferrado. Isso não pode ser assim, Vai no passo a passo, tá? Despacito. Vai no passo a passo, que nem o Lito faz aí, que ele colocou o exemplo para nós. Ele pega a meta dele e divide em 20. Sabe? Ele sabe exatamente quanto por dia ele tem para vender. Vendeu menos hoje, amanhã eu tenho que compensar. Vendeu 2 dias pouco, semana que vem vamos para cima. Semana que vem tem que ser, todos os dias tem que ser tem que ser tocado de venda e para subir a minha margem para ficar numa média. Tá, galera? Então assim, vamos repassar as dicas rapidão? Ter um espírito mais de empresário e menos de empregado. Ter relacionamento com a gestão de compras com o teu comprador, tá? Quanto que tu vende, quanto que tu gasta, teu custo de vida como representante. Faça pequenas metas, divida tua meta em pequenas etapas para não ser frustrante para ti, tu ter mais controle. Seja próximo da tua gerente ou do teu imediato, isso vai ser fundamental para o teu crescimento na empresa tua negociação ela fica mais rica quando tu tem o aval do teu gerente. Tu sabe, tu pode fechar um pedido que tu sabe que aquele cara lá ele vai te dar a segurança que tu precisa. Então, tá, é uma dica de ouro. E a última dica que eu tenho para passar para vocês aqui é se atualize. Galera, eu não sei tudo, vocês não sabem tudo, a concorrência não sabe tudo, ninguém sabe tudo. Sempre a gente tem algo para melhorar. Cara, eu sou muito bom de venda, mas eu não retenho cliente. A minha retenção de cliente é muito baixa. Cara, eu sou muito bom de relacionamento, mas a minha venda é difícil. Eu não consigo lidar com objeção. O cliente diz que tá caro, eu enfio minha cabeça num buraco. Marcelo, eu minto pro cliente. O cliente me coloca contra a parede e eu acabo falando mentira. Eu acabo não tratando com a verdade com o cliente. A gente sempre tem alguma coisa que dá para melhorar. A gente sempre tem alguma coisa que a gente consegue agregar. Marcelo, eu não sou bom em lei trabalhista, não sou bom em imposto, dei informação errada pro meu cliente, não sei direito o meu produto. A gente sempre tem algo que a gente pode melhorar. E a gente não precisa obrigatoriamente saber tudo, mas a gente pode estar sempre se atualizando, tá? Dá uma lida aqui, dá uma pesquisada ali. Tá? Então, outra coisa que eu quero trocar uma ideia com vocês, gente, por que eu falei que os compradores estão muito mais preparados que os vendedores? Porque as empresas hoje elas estão investindo em conhecimento de compras. Por quê? Elas querem que a compra seja bem feita. Uma empresa hoje, ela ganha dinheiro não é quando ela vende, porque o cliente dela aperta ela o máximo que dá, mas ela ganha dinheiro quando ela compra, tá? Então faz muito sentido uma empresa ter um comprador mega treinado, um setor de compras mega treinado. Então, só que as empresas elas têm uma ideia totalmente diferente com a parte de vendas. Ela manda o vendedor se virar, ela faz um treinamento bizarro de 15 minutos, de um turno, com uma equipe ali de um cara que coloca um balde, que coloca uns alvos, uns post-it ali. Cara, sinceramente, quem não teve na rua, quem não tá na rua, quem não fez número na rua, dificilmente vai conseguir falar a tua linguagem e trocar uma ideia contigo do jeito que tu precisa. Entender as tuas dores do jeito que só quem viveu, quem tá lá na prática e no dia a dia consegue entender exatamente o que tu passa. Entendeu? Então, assim, os compradores eles estão muito mais preparados com os vendedores. Então, o que o vendedor tem que fazer? Tu como representante, tu é a tua empresa, tu é o teu faturamento. Cara, sobrou uma grana, investe em conhecimento, investe em melhoria. Isso não é dinheiro jogado fora, isso tu vai aprender coisa nova, tu vai te atualizar, sabe? Tu vai chegar com armas novas na tua concorrência, tu vai chegar com armas novas no teu cliente, naquele cliente que nunca te olhou na cara, aquele cara que nunca quis agendar uma reunião contigo, tu vai usar métodos que o cara vai agendar.
tu vai agendar com ele, tu vai vender para ele. Então, galera, assim, se atualize e, sabe, consuma conteúdo de qualidade, consuma conteúdo que faça sentido para ti. A gente gosta de meme, a gente gosta de conteúdo de fofoca, todo mundo gosta. Só que o quanto isso vai me ajudar? Beleza, posso ficar 5 minutos olhando conteúdo de fofoca, Big Brother e futebol? Claro que sim, isso faz a gente desopilar, é ótimo. Só que depois faz assim, ó, 5 minutos para isso e 5 minutos para de repente tu tá adquirindo algum conhecimento novo e tal. É muito bom, faz diferença, tá? Faz diferença. E como eu não posso deixar de falar, nesse perfil aqui a gente procura tá fazendo conteúdo para vocês, a gente procura tá sempre trocando ideia, tá trazendo aqui algumas dores que o pessoal passa. Então é por isso que eu te peço que curta os nossos vídeos, comentem os nossos vídeos, clique no link que tem ali na nossa descrição e vá parar lá no nosso canal no YouTube, que faz muita diferença para nós, porque a gente está aqui para ajudar a galera, a gente está aqui só para tentar, de repente, amenizar um pouquinho as coisas que é tão difícil, né? O mercado de representação, o mercado de vendas em si é muito difícil, tá? Então, no que a gente puder melhorar, no que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai se dispor. Galera, muito obrigado. Era isso, a live de hoje, assim, passou muito rápido, tá? Espero que tenha feito sentido. Vou pedir de novo que depois vocês ali vão no comentário, que vai ficar a live no feed ali gravada. Comentem ali se vocês gostaram da live, se fez sentido para vocês. Vão no meu perfil ali e entrem no link e parem lá no meu canal no YouTube, que tem muito conteúdo, tem coisa nova, vai ter novidade essa semana lá, de a gente estar fazendo react de alguns filmes, de algumas coisas voltado para venda e empreendedorismo. Então não percam, a gente está gerando conteúdo para vocês, certo? Galera, vocês precisando de alguma coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado de coração por vocês estarem aqui. Nessa 1 hora inteira, dificilmente o número baixou. A gente teve picos aí, mas eu tenho certeza que quem não conseguiu acompanhar até o final, porque é bastante tempo a gente trocando uma ideia, vai conseguir ver a gravação depois. Certo, galera? Muito obrigado, de verdade. Terça-feira que vem a gente está aqui para mais uma live, mas no que vocês precisarem de mim, me chamem no inbox que a gente troca uma ideia, tá bom? Boa noite, bom descanso para todo mundo e tchau!